O deputado federal Ottoni de Paula, pelo MDB do Rio de Janeiro, ele comentou a atitude do Alexandre de Moraes de mandar o Bolsonaro para a prisão domiciliar. Acabou de sair a notícia de que Bolsonaro está com a prisão domiciliar. Parece que vai ser por 90 dias, depois eles vão reavaliar. Mas assista esses recortes de vídeo aqui comigo, depois eu quero tecer alguns comentários sobre o que a gente vai ver aqui. Senhor presidente, agora 15 horas e 3 minutos, há 3 minutos, o ministro Alexandre de Moraes concedeu a oportunidade do presidente Bolsonaro ir para a casa cumprir a sua prisão domiciliar. Eu sei que o quanto que isso estava sendo pedido pela família do ex-presidente Bolsonaro, mas o quanto também que pessoas sensatas nesse país, oposição, situação, direita e esquerda, concordavam de que o presidente Bolsonaro precisava ter esse relaxamento da pena devido à sua condição de saúde. Esta decisão que saiu agora do ministro Alexandre de Moraes, liberando o ex-presidente Bolsonaro para cumprir a prisão em casa, foi uma decisão sensata, foi uma decisão em favor da vida, do equilíbrio. Portanto, eu quero parabenizar a todos os envolvidos e também o próprio ministro Alexandre de Moraes por esta decisão sábia, por esta decisão humanitária, acima de tudo humanitária. Tudo tem limite nesta vida, não é? E neste momento, esta decisão está protegendo a vida do ex-presidente Bolsonaro e por isso nós temos que aplaudir esta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Saúde ao ex-presidente Bolsonaro, uma boa recuperação a ele agora em casa e que possamos ter dias melhores na nação brasileira. Obrigado, presidente. Pessoal, a decisão do ministro Alexandre de Moraes acaba de sair nesse momento, que é o relaxamento da pena do presidente Bolsonaro, e vocês vão ver essas notícias a partir de agora nos telejornais. Que bom, prevaleceu a sensatez. Bolsonaro não tinha condições emocionais, psicológicas para continuar nesta situação. Eu sei que há muitas pessoas que estão no sistema penitenciário também e que não estão tendo esta oportunidade. É o questionamento de muitos, mas é importante nós olharmos cada caso como caso, o caso dessas outras pessoas também, mas nesse momento esta decisão do ministro Alexandre de Moraes foi a decisão mais sensata por uma questão de saúde do ex-presidente Bolsonaro, que vai cumprir a pena. Apenas está sendo dado a ele a oportunidade de cumprir esta pena em casa. É isso. Um abraço, pessoal. Saúde a todos vocês. O filme sobre a vida de Jair Bolsonaro segue levantando dúvidas, não apenas pela qualidade da história, como também pelo dinheiro usado em sua produção. A deputada do PSB, Tabata Amaral, apresentou um ofício que levou o ministro do STF, Flávio Dino, a intimar a Câmara dos Deputados e 3 parlamentares e ex-deputados para prestarem esclarecimentos sobre o assunto. O jornalista Diego Sarza fez um resumo detalhado do assunto no UOL News. Dino deu 5 dias para que a Câmara e os deputados Mário Frias, Bia Kicis e Marcos Polon apresentem explicações. O ministro atendeu a um pedido feito pela deputada Tabata Amaral no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 854, que tem o objetivo de dar transparência, rastreabilidade e moralidade na execução de emendas parlamentares. Tabata diz que há suspeita de que as emendas PIX indicadas pelos deputados estariam financiando a cinebiografia Dark House sobre a vida de Bolsonaro. Para o Supremo, a deputada apontou a existência de um ecossistema de empresas interconectadas sob o comando de Karina Ferreira da Gama. Karina é dona da Go Up, produtora de filme. Ela também é presidente da Academia Nacional de Cultura.
empresa que já recebeu 2.600.000 para a produção de uma série sobre heróis nacionais, enviados por Polon e Kisses, além dos ex-deputados Alexandre Ramagem e Carla Zambelli. A empresária é ainda sócia do Instituto Conhecer Brasil, que recebeu mais de 100 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo. Segundo Tabata, as entidades têm recebido emendas PIX de parlamentares que são cientes de serviços de marketing eleitoral prestados por empresas do mesmo conglomerado. O despacho cita o exemplo de Mário Frias, a quem a Conhecer Brasil prestou serviços de assessoria na campanha para deputado em 2022. Tabata aponta a existência de possível duto de recurso que desafia diretrizes de transparência do Supremo, misturando o erário com interesses privados e eleitorais. A jornalista e comentarista do UOL, Daniela Lima, questionou a falta de transparência e falta da utilização da Lei Rouanet nesse projeto, criticada por Frias. A Prefeitura de São Paulo destinou 100 milhões de reais, é isso? Deixa eu recuperar aqui, mas eu acho que foi isso, 100 milhões mesmo. A Prefeitura de São Paulo, do prefeito Ricardo Nunes. Isso. Então, e é esse pessoal que reclama da Lei Rouanet? Exatamente. Porque na Lei Rouanet, o Instituto pelo menos ia ter que fazer o quê? Prestação de contas, né? Fazer projeto antecipado, apresentar um projeto, o projeto seria analisado, depois o projeto seria escrutinado. Aqui, 100 milhões, contrato visa fornecimento de internet Wi-Fi em comunidades de baixa renda da cidade no último ano, segundo reportagem do Intercept Brasil. E aí a Tabata fala, tal configuração estabelece um grupo econômico por coordenação que na prática pode estar se constituindo como um óbice à rastreabilidade dos recursos públicos. Ou seja, né? Então, assim, tem emenda, dinheiro público na veia, sem fiscalização, porque é do orçamento secreto. Então, agora que o ministro Flávio Dino está indo olhar, mais contratos com o instituto que faz de filme a internet em áreas de vulnerabilidade social, né? Sobre a qual a gente também não tem muito exatamente clareza. E é daí que vem a reclamação sobre os instrumentos de fomento à cultura, que tem prestação de contas e se você fizer caca, responde na justiça. Pode demorar, mas a conta chega. Mas eu nunca consegui, talvez por ciúme ou por, sei lá, por vaidade, eu nunca consegui reunir as pessoas que se diziam de direita para mostrar para elas o quanto era importante construir um projeto desse, né, como esse. Não só esse, mas com tantas outras histórias bonitas que a gente tem para contar no Brasil. E nesse turbilhão de emoções aí, eu escrevi o argumento do filme. Né, foram cerca de 55 páginas. E eu comecei a conversar com as pessoas aí fora, porque jamais eu poderia fazer um filme como esse com verba pública, né? Com verba de Rouanet ou coisas nesse aspecto. Seria um contrassenso, né? Então a gente buscou pessoas que acreditam no projeto. Obviamente que essas pessoas a gente está sob sigilo de contrato, né? A gente não pode falar sobre, né? Porque tem toda uma parte jurídica envolvida, né? E uma produção mais econômica. E uma coisa que eu acho muito importante que a gente fale aqui, Alan, é que esse filme valorizou demais o cinema brasileiro. Porque todos esses profissionais que a gente trouxe de fora tinham muitos questionamentos em relação à qualidade das equipes brasileiras. E eles saíram daqui maravilhados com o nível dos profissionais brasileiros. Então, eu quero dar meus parabéns a toda a equipe do filme, que foi uma equipe muito valente, que foi uma equipe que com a faca nos dentes fez acontecer. A gente teve um apoio muito forte do Tarcísio, nos ajudou muito em São Paulo, da SPCine, do sindicato, as pessoas todas envolvidas, né, a SET de São Paulo também, foram pessoas que entenderam que não tem a ver com política, tem a ver com geração de emprego, tem a ver com promover a cidade de São Paulo e promover o cinema brasileiro em Hollywood. Apesar das declarações de Mário Frias sobre a má fama do cinema brasileiro fora do país, vale lembrar que tanto em 2025 quanto em 2026, 2 produções concorreram a várias categorias no Oscar. O Agente Secreto esse ano, e Ainda Estou Aqui, que levou o prêmio de melhor filme internacional. Esse ano, em 2026, o meu amigo Flávio vai vencer e nós vamos voltar, se Deus quiser, a fechar as torneiras da cultura, a torneira da Lei Rouanet para sempre, ok?
Já Leonardo Sakamoto levantou dúvidas durante transmissão do UOL News sobre o uso político da história em ano de eleições presidenciais. Neste caso do filme, né, é uma coisa séria. Porque ninguém nega que o filme é interessante para o bolsonarismo, etc e tal. Né, ninguém nega. Só que isso aí é para beneficiar um grupo político, um grupo ideológico e não necessariamente uma parcela da população, como é previsto pelas próprias regras das emendas parlamentares. Isso, na verdade, o filme, hoje, ele é muito mais visto como propaganda política eleitoral, ainda mais neste ano, do que qualquer outra coisa. E emenda parlamentar não pode financiar propaganda política eleitoral. Exatamente esta ideia de que a emenda parlamentar sendo utilizada como produto político eleitoral que está na gênese das investigações da Polícia Federal. Então, tá certo, tem que investigar, tem que prestar contas e que caso seja descoberto que esse recurso tenha sido utilizado para isso, que os responsáveis sejam de fato punidos e o dinheiro devolvido à sociedade brasileira. Dark Horse tem pelo menos 2 nomes internacionais em sua folha de pagamento, o diretor Cyrus Nowrasteh e o ator Jim Caviezel, conhecido por interpretar outro Messias, Jesus Cristo, dirigido por Mel Gibson. O filme ainda não tem data de estreia definida para estrear nos cinemas do Brasil, mas tem gerado um excelente conteúdo para jornalistas e humoristas. Diretor americano, é isso? Hollywood, mano! Pô, eu em Hollywood nunca mais ia pisar no Minhoca. Mas nem fodendo, mano. Ia passar aqui e ia jogar merda no Patrick, isso é louco. Fazer o quê nessa espelunca aqui? Pô, falei, óbvio, vou me separar, mano. Primeira coisa, separar pra caralho, fingir que eu não tenho filha mais, mano. Não, Beverly Hills, mano, a vida é outra agora. Meus amigos, juro pra vocês, 2 dias depois me ligou a diretora. Falou, então, só que é o filme do Bolsonaro. Esse cara tá na cadeia e continua me fudendo. Eu não topei fazer, é lógico, né, mano? Porra, mas também não faria do Lula, não faria de nenhum político o filme, mas caralho, né? Sacanagem, né, mano? Mas como é que vai ser esse filme, né, mano? Diretor americano, né? O filme falando, mano, sei lá, he's not a man, he's a hero. Uma vez eu comi um índio. Fighting for his people. É só uma gripezinha. He woke up a whole nation. Não podemos ser uma nação de maricas. Bolsonaro is the black horse. Ihu! Bom, pessoal, eu estou com o meu computador aqui na minha mão e a gente vai comentar sobre a notícia em si, né, dessa prisão domiciliar do Jair Messias Bolsonaro. O que aconteceu de verdade? Eu tô com o site UOL aqui, que é um site, como eu já disse, eu gosto de acompanhar por conta da seriedade das notícias que eles têm. É muito difícil aqui eles subir uma fake news, ou na verdade eles não sobem, né? Eles sempre verificam antes de noticiar qualquer coisa, e diferente de alguns outros sites que eu já acompanhei. Ó, Moraes manda Bolsonaro para prisão domiciliar por 90 dias. Então, galera, a princípio será 3 meses para observação. Aí o subtítulo está dizendo: o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, aceitou hoje o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL para que ele vá para a prisão domiciliar humanitária em Brasília. Ele autorizou a medida por 90 dias após a alta médica de Bolsonaro e depois ele vai reavaliar. Então é isso mesmo, foi concedida a prisão domiciliar a Bolsonaro por 90 dias após ele receber alta do hospital e depois vai ser reavaliado essa situação. Lembrando, galera, que a defesa pediu pro Moraes, o Moraes pediu o parecer da PGR, a PGR deu parecer favorável à prisão domiciliar e agora o Moraes deu essa jogada aí de sim, aceitar a prisão domiciliar do Bolsonaro por 90 dias. O que aconteceu? Moraes diz que a prisão domiciliar humanitária vai ser inicialmente por 90 dias. A justificativa é que ele se recupere da broncopneumonia que Bolsonaro está tendo aí após ele passar mal aí por esses dias que ele está internado, né? Após esse prazo será reanalisada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, inclusive com perícia médica se houver necessidade. O ex-presidente segue internado no Hospital do Distrito Federal e está sem previsão de alta segundo o último boletim médico.
Na domiciliar, Bolsonaro deve usar tornozeleira e está proibido de utilizar celular ou qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por terceiros. Acredito que é a mesma medida de quando antes ele estava, que ele até violou a tornozeleira e foi preso, né? Por isso. Moraes também determinou que sejam canceladas todas as visitas ao ex-presidente no período de 90 dias, exceto as visitas de seus familiares e dos médicos deles, que estão autorizados a fazer visitas permanentes. As visitas aos outros moradores da casa também precisarão de autorização judicial. Ou seja, nenhum deputado, nenhum político, ninguém que não seja da família do Bolsonaro pode visitar ele. É claro que os filhos dele são políticos, eles vão intermediar esse papo aí, a gente sabe. E os membros da família do Bolsonaro que residem na mesma residência que ele vai precisar de autorização da justiça também para receber pessoas em casa, né? Aí, olha o que está escrito no parecer, aspas: o descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária, temporária ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e ao retorno imediato ao regime fechado, ou se necessário for, ao hospital penitenciário. Ou seja, se ele descumprir qualquer regra dessa aí da prisão domiciliar, ele pode retornar para Papudinha ou ele pode retornar pro hospital da penitenciária, dentro da Papudinha. Alexandre de Moraes, ministro do STF, autoriza a prisão domiciliar de Bolsonaro. Moraes também autorizou que o Bolsonaro continue com as sessões de fisioterapia. O ministro determinou que a Polícia Militar do Distrito Federal garanta toda a segurança e monitoramento da residência de Bolsonaro. A Polícia Militar do Distrito Federal também deve proibir qualquer aglomeração, acampamento ou manifestação no raio de 1 km do imóvel de Bolsonaro. Defesa tem 48 horas para indicar enfermeiros que devem acompanhar o ex-presidente em casa. A PGR foi favorável ao novo regime. O ministro também aceitou os argumentos da defesa do ex-presidente após a última internação. Bolsonaro teve dificuldade para respirar. Os advogados de defesa citaram problemas de saúde e idade. No dia do mal-estar do Bolsonaro, foi socorrido imediatamente na Papudinha. O batalhão comunicou ao STF da condução de Bolsonaro ao hospital. Então, galera, Bolsonaro, ele recebeu aí mais esse benefício, né, de ter prisão domiciliar. Eu, como cristão, como evangélico, como servo do Senhor, eu vou falar algo que vai ser até polêmico aqui para vocês. Mas eu não desejo a morte desse homem da forma que ele está. Eu não desejo que ele morra. Eu não desejo que ele permaneça preso lá na Papuda. A minha opinião eu vou dar agora. A minha opinião é que ele receba todos os... A gente já vem recebendo, né? Todos os cuidados. Ele está sendo muito bem cuidado a todo momento. Tudo que ele precisa, todo o suporte ele está tendo. O que ele tem mesmo é alergia de cadeia, né? Ele poderia pensar nessa alergia de cadeia antes de cometer as besteiras que ele fez no passado, mas isso aí ficou no passado. A minha opinião hoje é que ele recupere a sua saúde para pagar aí a sua pena, que ele já foi condenado, para ele pagar aí os dias que ele tem que pagar, e que também, independente se for em casa, se for na Papuda, na Papudinha, onde for, ele tem que cumprir a pena dele pelo que ele fez. E fora isso, eu desejo que ele aceite a Jesus Cristo de verdade no coração dele, que ele conheça homens de Deus de verdade, que ele ande com pastores sérios que amam a Cristo e ao Senhor, porque se Bolsonaro não aceitou até hoje Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, é porque ele não conheceu esse Jesus de verdade, e as pessoas que o andavam na sua volta só tinham interesse naquilo que ele tinha para entregar, entende? Então assim, eu desejo que Deus coloque pessoas, homens de Deus, para pregar a palavra para esse homem, para ele aprender quem foi Jesus Cristo, e ele vai perceber que todas as vezes que ele abriu a boca para amaldiçoar a vida de alguém, ou vocês lembram que ele falou assim, quando perguntado sobre a Dilma Rousseff, ele desejou que a Dilma morresse de câncer na garganta. E quando ele foi, as falas da pandemia, né, deixa de mimimi, eu não sou coveiro. Então, se ele conhecer Jesus Cristo de verdade, ele vai perceber que ele atuou como um empresário de Satanás com aquelas falas dele, porque ele cultivou o ódio no coração das pessoas. E se você for ler a Bíblia Sagrada, o ódio é um impedimento, um dos principais impedimentos da gente alcançar a vida eterna. Então, Bolsonaro, família Bolsonaro,
eu oro para que Deus coloque homens de Deus de verdade, para pregar a palavra para vocês se converterem do mau caminho que vocês têm caminhado, enganando a igreja e o povo de Deus. O que vocês fizeram com a igreja, vocês vão dar conta. Porque, tipo assim, Deus, ele te perdoa o seu pecado, mas a consequência do seu pecado, ela vai vir. Ou você não lembra como foi com Davi? Deus falou, Davi, eu te perdoo, a minha presença vai continuar com você, mas a espada jamais sairá do meio da sua parentela, do meio das suas gerações. Então foi isso que aconteceu. Então o que eu oro para que o Bolsonaro recupere a saúde dele, para que ele pague a pena dele, sim. Eu oro para que Deus coloque homens de Deus para pregar a palavra para ele conhecer Jesus Cristo, ele perceber as merdas que ele falava contra os negros, contra as mulheres, contra os pobres, então contra os nordestinos, para que ele entenda que aquilo ali não tem nada de Jesus Cristo, não. Jesus Cristo é amor, é perdão, Jesus Cristo é salvação. E se o bolsonarismo continuar implementando o ódio no coração das pessoas, vocês estão levando as pessoas para o inferno. Lê a Bíblia Sagrada, pesquisa aí sobre o ódio, você vai ver que é um dos principais impedimentos para o homem alcançar o céu. Mas é como eu disse, que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, porque todos nós somos seres humanos. Dessa terra nós não vamos levar nada, nós vamos voltar para o pó, todos vamos morrer. Um dia nós vamos ter que dar conta daquilo que a gente fez na terra, nós vamos morrer. Pois é, e Bolsonaro, pelo que eu estou assistindo do que está acontecendo na vida dele, ele está passando por tudo aquilo que ele desejou para os outros lá atrás. Então é isso que eu estou dizendo para você. O que você fala, o que você deseja, não só da sua boca, mas do seu coração, volta para você. Aí não é o acaso da vida não, é o próprio Deus. É o próprio Deus que te faz pagar aqui. E se você não se converter, você ainda vai pagar o resto da eternidade no inferno. Então arrependamos nós, todos, dos nossos pecados, dos nossos erros. Mas o ódio não pode continuar sendo pregado dentro das igrejas. Nunca mais as igrejas podem trocar Jesus Cristo, tirar Jesus do altar e colocar um bezerro de ouro lá. Essa é a minha opinião. Gente, muito obrigado, fique com Deus, um grande abraço. Deixa eu dar um recado para você aqui. Se você se tornar membro deste canal, você vai aprender a fazer dinheiro com cortes na internet, com vídeos shorts, vídeos longos e ganhar bem, tá? Eu tô falando de 5, 10, 15 mil reais por mês. Então se te interessa aprender a fazer vídeos como esses e você ganhar, você se torne membro deste canal. E eu vou te ensinar tudo que eu sei. Galera, eu estou falando de mudança de vida, entende? O YouTube tem mudado a minha vida e da minha família. Vocês puderam acompanhar aqui. Quem me acompanha no Instagram vê. Estou viajando, graças a Deus, em alguns lugares. Dei um carro para minha esposa, comprei uma moto azul para mim, comprei uma motinha menor. Então assim, Deus, isso tudo, galera, que eu estou falando é coisa de trabalho. O carro está auxiliando o meu trabalho aqui em casa, as motos estão auxiliando, a moto azul já vendi também, entende? Então assim, Deus faz a nossa vida virar, jogar, andar. Então se você tem interesse em aprender, seja membro desse canal, que eu já tenho uma aula lá, uma videoaula, eu subi essa videoaula. E se você se tornar membro, você vai aprender tudo que eu sei e você vai ter esses resultados. Esses métodos que eu estou ensinando, você não precisa falar de religião ou falar de política como eu falo. Você pode falar, se você é um motoboy, pode falar de motovlog. Se você é um pedreiro, você pode falar do seu trampo aí como pedreiro. Você pode falar sobre o seu dia a dia. Você pode falar sobre tudo usando essas mesmas estratégias. Você vai ver que vai dar resultado. É claro que eu não vou te prometer aqui milagre. Com 2 meses você monetiza seu canal. Com 1 mês. Não, tem que ter persistência, trabalho e focar. Sabe desde quando que eu estou trabalhando no YouTube? Desde 2016. Eu lancei a minha primeira música. Antes de eu lançar minha primeira música no meu outro canal, eu já trabalhava no YouTube. Eu estudo essa plataforma desde lá. Então assim, tem que ter paciência, tem que trabalhar certinho, ir acumulando as visualizações. E você vai chegar também, vai conseguir também, vai mudar a sua vida também. Então Deus, ele é fiel, tá? Eu estou falando de coisas honestas, aquilo que é pra todo mundo, tá? Isso aqui não é nada de golpe, não é nada de tigrinho, não é nada dessas coisas não. Eu sou crente, trabalho com a verdade, tenho uma família pra honrar, tenho 2 filhos pra honrar. Então o que eu tô ensinando aqui na área de membros desse canal é pra você aprender a fazer dinheiro na plataforma YouTube que paga em dólar. Se você tem R$1, você tem R$1. Mas se você tem $1, você tem 5,20 reais. Então, seja membro e venha aprender com a gente, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço, até o próximo corte de vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal. No final, se gostar, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. E outro pedido, na hora que você der o like, se você estiver assistindo do seu celular, vai aparecer a função Hype. Clique nela, hypa, a primeira hypada é grátis, você vai hypar o vídeo de graça. E
A segunda pra lá, acho que já tem que pagar um pouquinho. Mas aí, se você, pelo menos essa de graça aí, hypa pra gente, pra ajudar o canal, tá bom? Fiquem com Deus, valeu!